Olá, você que acompanha pelo portal de notícias Senadinho, o programa Senadinho em Debate. Estamos aqui para conversar sobre mais um tema de importância para a nossa comunidade, para a nossa cidade, Macaíba, e levar a você informação de qualidade, conteúdo significativo para os problemas que fazem parte do nosso cotidiano. O programa Senadinho em Debate tem um apoio da City Banda Larga, City Max Banda Larga e da Elegância Store. Você pode tanto conseguir as informações para acessar a City Max através do aplicativo, baixando o aplicativo no seu celular, como também entrar em contato pelas redes sociais e fazer toda a contratação do melhor provedor de banda larga aqui de Macaíba. E a Elegância Store também está aí nas redes sociais, no Instagram, e você conhecer a coleção que essa loja oferece de moda aqui para a nossa cidade de Macaíba e para a região metropolitana. Você compra pelo Instagram e recebe em casa sem precisar se deslocar até a loja física. Na tarde de hoje, noite de hoje, ou seja, no horário que você tiver disponível para assistir esse programa, nós vamos falar sobre uma temática que é acometida sempre do período das chuvas no nosso município, a questão das enchentes no centro da cidade. Nós estivemos acompanhando em tempo real o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde toda a capital ficou submersa, né? Toda a região metropolitana sofreu pelos impactos da chuva, e aqui em Macaíba já se teve algumas ações de contenção para que o centro da cidade não sofresse tanto esse impacto. Porém, agora surge a possibilidade de fazer o desassoreamento do Rio Jundiaí. Eu trouxe aqui, convidamos aqui para conversar conosco, debater conosco, o professor do Instituto Federal, né, técnico do Rio Grande do Norte, o IFRN, o professor Paulo Vitor do Nascimento Araújo. Paulo é bacharel em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural do Semiárido, é especialista em análise ambiental e especialista em geoprocessamento, mestre e doutor em geodinâmica e geofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizou em 2022 estágio e pós-doutorado no Instituto Superior Técnico, IST, da Universidade de Lisboa, em Portugal, e desde 2013 é docente efetivo do IFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Desenvolve pesquisas com o uso de geotecnologias. Ele é líder do grupo de pesquisa em análise ambiental, modelagem e geoinformação, o PANGEA. É membro da Associação de Especialistas Latino-Americanos em Sensoriamento Remoto, a CELPER. Então, é um convidado que é amigo nosso, faz parte aqui da nossa juventude e está trilhando esse caminho da ciência, do estudo sobre as questões do meio ambiente. E a gente tem um prazer de receber Paulo Vitor aqui no debate do nosso programa Senadinho. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Tudo bom, André? Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação, André, estar aqui, não é? Tentando contribuir com essa temática muito importante para Macaíba e de grande relevância. Paulo, me fala um pouco, para chegar nessa condição que você está hoje, né, de alcançar o universo acadêmico, você passou pelas escolas de Macaíba, né? Qual foi a sua trajetória aqui na escola, até para o pessoal lembrar de você, que tem muita gente que está olhando para você e está dizendo, rapaz, eu não me lembro mais de Paulo Vitor. Sim, André. Não podia deixar de falar das instituições de ensino que eu passei aqui em Macaíba, né? Eu comecei meu ensino infantil no Colégio Janelinha do Saber, né, que ficava no final do Pernambuquinho, naquela ladeira. Depois eu fiz um ensino fundamental no Colégio Equipe, onde tive uma boa base para concluir o ensino médio, né? E aí eu fui fazer o ensino médio no Colégio Imaculada Conceição, em Natal. E depois, né, migrei para a graduação na UFES. A gente fez Engenharia de Pesca, depois eu fiz um mestrado e o doutorado na UFRN, Geodinâmica e Geofísica. Depois fiz um pós-doutorado e hoje, né, estou continuando a trilhar esse caminho da ciência. Como é que é essa relação entre o estudo e a pesquisa? Porque você é professor, mas ao mesmo tempo você é um pesquisador, né? Sim. Hoje a maioria dos professores dos institutos e das universidades, eles seguem uma linha de pesquisa, né? Então, comumente também eu segui essa linha de focar em estudos em geoprocessamento, né, em análise ambiental, sensoramento remoto, né, e principalmente com o auxílio dessas temáticas na grande área de inundação e alagamento.
Então, você ficou muito impactado com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? E é notório que saiu nas redes sociais e nos canais de televisão que aquilo ali foi previsto pelos estudos, né? Sim, inclusive, André, em 2019 eu participei de uma publicação onde a gente já alertava que os eventos extremos de pluviosidade, eles iriam ser mais frequentes e iriam aumentar. E já alertávamos para uma grande pluviosidade que ia ocorrer no Rio Grande do Sul, né? Então, a ciência ele já mostrava que aquilo ali iria ocorrer e de fato ocorreu, né? Infelizmente, a população ela não conseguiu, né? nem a gestão pública conseguiu se preparar para aquilo. Vamos falar de Macaíba, né? Ali os desastres ficaram na conta de bilhões, né? O prejuízo na conta de bilhões, mas aqui em Macaíba não é diferente. Quando o centro da cidade recebe esse excesso de volumes pluviométricos, como você fala aí, né? Nós vamos hoje aqui na entrevista aprender, né, um pouco dessa linguagem sobre esse tema, né? Então, já estou pegando aqui a fala do Paulo. O excesso de volume pluviométrico, quando acontece na região metropolitana, em Macaíba, faz parte da região, né? Parece que a gente não está preparado, né? Nosso centro para. Sim, né? Tem uma grande relação a inundação com eventos extremos de pluviosidade, né? Precipitação. Então, Macaíba não é diferente, né? Comum, em grandes picos de precipitação, a gente tem grandes alagamentos aqui em Macaíba, principalmente na Avenida Jundiaí, como também ocorreu esse ano um evento de inundação do Rio Jundiaí, agora em julho de 2024. Essa proposta que está se apresentando, já foi anunciada nas redes sociais, emendas parlamentares chegando para desenvolver o desassoreamento como solução. A pergunta que a gente quer ouvir como resposta sua é: existe correlação entre desassoreamento e desaparecimento dos enchentes do centro da cidade de Macaíba? É uma pergunta muito boa, André, e a gente tem que respondê-la de forma holística, né? Eu vou dividir essa resposta em 3 momentos, certo? Primeiro momento, é bom explicar para o público o que é um assoreamento, né? Assoreamento, ele nada mais que é o acúmulo de sedimento ou obstrução na calha de um rio. Então, naturalmente, um rio ele tende a sedimentar, meandrar e a ficar com a profundidade menor, e o Rio Jundiaí não foi diferente. Claro, o assoreamento ele pode ser potencializado pela ação do homem, né, que a gente chama de ação antrópica, que faz com que, por alguns motivos, né, desde a supressão de mata ciliar, construção próxima ao leito de rio, emissão de lixos, né, faz com que há uma maior taxa de sedimentação na calha do rio, fazendo com que esse rio fique assoreado. Tá bom? Uma das principais consequências do assoreamento, André, é a inundação. É uma das que ocorre mais quando o rio ele está assoreado, como também a dificuldade de navegabilidade. Então, o rio, quando ele está tendo um alto processo de assoreamento, ele começa a não ser mais navegável, como também ocorreu aqui no Jundiaí. E aí, quando a gente fala em assoreamento hoje, né, a gente tem que entender que esse processo ele não é de hoje, né? Até essa expressão assoreamento já foi tratada em algum tempo atrás, certo? Não tão distante. A primeira inundação que ocorreu em Macaíba, já registrada, que a gente encontra na literatura, foi a inundação de 1927. Foi uma grande inundação que teve um elevado pico de extremo de precipitação em todo o Nordeste. Então, muitas cidades tiveram essa inundação. Então, a gente não tem uma relação muito grande com o assoreamento, mas sim com o evento de precipitação em si. Então, ela é o primeiro registro na cidade do primeiro alagamento, da primeira inundação. Na década de 50, a gente tem uma fotografia bem clássica, aquela fotografia do Parque Governador José Varela, né, que ela é uma fotografia do Instituto Anderson Tavares,
que mostra o comportamento do rio. Então, o rio Jundiaí, ele não apresentava manguezal, ele tinha uma vegetação de gramínea em sua borda, né? Ele era um rio navegável. A literatura já registra também que o rio Jundiaí ele era palco de grandes navegações de transporte de mercadorias, né? Saindo do porto aqui do centro ao porto lá dos Guarapes, e de lá sairia tanto para Natal como para outras regiões do Brasil. Em 74, a gente teve uma outra grande inundação, né? Essa também de um extremo de precipitação que ocorreu em todo o Nordeste. Muitas cidades foram afetadas nessa inundação de 74. E a partir de 74, a gente começa a ter outras inundações, né? A gente tem uma outra inundação em 83, certo? Essa inundação de 83, ela deixou vários desabrigados aqui na cidade. Em 83, aparece a primeira expressão do rio Jundiaí assoreado. Então, já se comenta-se sobre o desassoreamento do rio Jundiaí em 83, né? Quando a gestora, na época, foi procurar o diretor do DENOS, né, do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, sim, que ele fechou no início da década de 90, e durante toda a década de 80, né, os gestores procuraram verba para desassorear o rio e não tiveram sucesso, né? Foi uma busca com grande insucesso, tá bom? E a gente começa, durante a década de 80, tivemos vários eventos, né, de inundações e alagamentos também. A gente começa a aparecer alagamentos na cidade de Macaíba. Na década de 90 e os primeiros anos dos anos 2000, são a questão da inundação ela é mais frequente. Então a gente começa a perceber, né, nos noticiários mais eventos de inundação na cidade. E foi quando nos inícios, depois de 2010... A partir de 2008 é que começa... Isso. A partir de 2000, na verdade, a população se mobiliza e é construída a barragem Tabatinga para contenção das águas das chuvas. Ok? Porque é natural, se há o grande índice de incidência pluviométrica, que o rio acabe recebendo toda essa água, já que se a gente percebe quando a gente vem de Natal para cá, que Macaíba tem uma geografia que o rio está justamente na parte mais baixa, né? Isso. Então, quem está nessa parte mais baixa da cidade vai sofrer esse maior acúmulo das águas de chuva e o rio também, né? Ele tem esse comportamento de bacia, né, a cidade, e ela cresceu por volta do rio, né? Então, houve uma ocupação desordenada. Essa ocupação desordenada, ela também auxilia no assoreamento do rio, né? E tivemos a construção da barragem para conter essas inundações, inaugurada em 2009, ok? O que resolveu, de certa forma, realmente sim, aliviou, né? Sim. Aliviou. Após a construção da barragem de Tabatinga, a gente ainda vivencia, não é, alguns eventos de alagamentos urbanos, que é um fenômeno também de desastre hidrogeológico, mas com uma característica diferente de uma inundação do rio Jundiaí, né? Então, basicamente, o alagamento urbano que ocorre na cidade de Macaíba é pelo má dimensionamento da drenagem de águas pluviais, né, ou má manutenção no sistema de drenagem. Ela não consegue mais suportar a quantidade de água que está vindo, né, dos novos loteamentos, né, do design da cidade. Enfim, e a partir de 2009, a gente começa a perceber uma mudança na paisagem do rio na parte central, na parte urbana da cidade, né? Esse manguezal, ele fixa diante de vários fatores combinados, né? Principalmente o tipo de sedimento que ali está, pré-existente,
os efluentes que são lançados do rio e a construção da barragem de Tabatinga, limitando o fluxo natural de água doce que vinha até o centro. Então, esses fatores combinados favoreceram, então, a presença do manguezal. Você está me dizendo aí que a alteração do ambiente a partir da construção da barragem de Tabatinga, né, da quantidade de água doce que descia para o oceano, aumentando a quantidade de água salgada vindo agora, né, no fluxo do rio, causa esse ambiente propício para que o mangue possa surgir. O Sim. mangue, então, é resultado de uma intervenção humana, Sim. né, no fluxo da água. Sim, André. Toda intervenção do homem na natureza gera impacto, né, positivo ou negativo. E as intervenções do homem na natureza aqui em Macaíba geram consequências de transformação da paisagem do Rio Jundiaí. Então, a construção da barragem de Tabatinga, ela foi muito importante para conter as enchentes. Tá? Então, ela foi bastante importante, muito pertinente para aquele período. Entretanto, ela modificou a configuração natural do rio. Aquela quantidade de água que ela recebia já foi modificada, fazendo uma alteração na sedimentação diretamente. Né? Juntando com os fatores combinados do lançamento de efluentes. Que é alimento, não deixa de ser alimento para o... Esses efluentes, eles são ricos em metais pesados, né, matéria orgânica. Muitos esgotos, a gente sabe que muitos esgotos clandestinos são lançados diretamente ao Rio Jundiaí. Além disso, essa maior quantidade de água salina chegando ao centro favoreceu a um cenário propício para um crescimento do manguezal. Né? A gente teve também a participação a supressão da mata ciliar, a construção da duplicação da BR. Então, essas intervenções do homem na natureza favoreceu que houvesse uma maior sedimentação do rio, um maior assoreamento e também um crescimento exponencial de uma área de manguezal na cidade. Então, Paulo, pelo que você está descrevendo, o desassoreamento do rio, que é uma proposta de fazer uma limpeza no calhau, na profundidade, tirando todo o sedimento, tirando todo o volume de terra que vai ser calculado com base em estudos, né? Isso não quer dizer que vai resolver, o mangue vai voltar a nascer provavelmente nessa mesma área que ele está hoje. Não, então, o ato de desassorear, ele é um ato temporário, né? Então, é uma obra momentânea. O rio ele vai voltar a assorear. A questão é em que taxa, né? Se mantermos uma supressão de mata ciliar, uma ocupação desordenada do leito do rio, uma iniciativa de construções de obras próximas ao rio que influenciem em sua sedimentação, logo teremos que fazer um novo desassoreamento. Né? Mais importante ainda que ir desassorear é como desassorear, né? E conhecer o rio de tal forma de como fazer esse desassoreamento. O desassoreamento ele é uma obra que precisa de um estudo de impacto ambiental, o próprio desassoreamento. Então, até mesmo para a gente ter um controle maior do dinheiro que é gasto. Então, como é que eu desassoreio um rio? Vou fazer um desassoreamento do rio sem conhecer a profundidade do rio hoje. Para desassorear o rio, a gente precisa primeiro conhecer o rio. É interessante que tenha-se, inicialmente, um estudo, né, para conhecer todos os aspectos do Rio Jundiaí. A gente não pode desassorear um rio sem saber qual é a batimetria atual do rio. A batimetria é a profundidade. Né? A gente fala batimetria sobre a profundidade do rio. Então, não existe hoje uma carta batimétrica do Rio Jundiaí. Não existe hoje, por exemplo, na situação que está atual, quais são as áreas de risco à inundação caso ocorra um evento extremo de precipitação, como ocorreu agora em julho de 2024. A CPRM, o Serviço Geológico Brasileiro, acredito que a Prefeitura fez um trabalho esse ano interessante, muito bom, sobre áreas de risco de inundação aqui na cidade.
mas ainda é muito superficial, né, com critérios não cristalinos. Então, é interessante ter um estudo com um rigor científico maior, né, que utiliza uma cartografia de base, uma base cartográfica de alta precisão. Né. Então, estudos que envolvam desastres naturais precisam de uma cartografia de alta precisão. Então, o ato de desassorear é colocar a carroça na frente dos bois. Né? Então, primeiramente, é preciso a gente desenvolver um trabalho holístico. Saber onde é que você falou, né? Saber conhecer o rio. Conhecer o rio, que a gente não conhece. Então, é algo de base. Então, a partir daí, a gente vai entender os problemas. É a mesma coisa que um médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele pede, né, o risco cirúrgico, ele pede as taxas, para poder, antes de cortar, de tirar o tumor, fazer uma ressonância, saber que tamanho é e o que pode ocorrer, né? Em que vai se mexer quando você mexe em qualquer bioma, né? A gente tem um grande exemplo aí da obra de Ponta Negra, né? Então, onde iniciou-se uma obra milionária e quando foi ver a jazida que estava sido estimada em uma grande porção de areia, a jazida não era a que se esperava. Né? Então, o senhor não tem material suficiente para fazer a obra. Não tem material. Minha Nossa Senhora, então. Trocaram o local. Aqui, na verdade, está se falando em retirar areia, né? Se retirar sedimentos. Sim. Mas aí quanto vai se pode, né? Se deve. Se pode, se deve, né? Sim. Quais as áreas de risco, né? Em alta precisão. O que ocorrer, o que fazer se, por exemplo, há um possível rompimento na barragem Tabatinga? A gente precisa de um plano de contingência. E não tem? Não existe, né? Na cidade não existe um plano municipal de contingência de barragem. A gente precisa de um plano municipal de adaptação às mudanças climáticas, né? Caso ocorra um evento extremo de, por exemplo, 200 milímetros por dia aqui. O que é que vai ocorrer? Aonde o rio vai inundar? Então, são questões de base que a gente tem que ter antes de pensar no desassoreamento. Claro, o desassoreamento ele é importante. Com certeza ele é uma medida de mitigação às inundações no centro de Macaíba, mas a gente tem que ir além dele, né? Olhar de forma holística, tratar o rio conectado com vários setores. Né? Como relatei, o assoreamento ele vem sendo falado desde a década de 80. Foi esquecido um pouco devido à barragem de Tabatinga, mas ele está voltando. Né? Voltou à tona agora. Será que, após desassorear, ele não volta a ser novamente, né, falado? Enfim, então, André, eu acho que Macaíba tem que olhar de forma holística para o Rio Jundiaí para a gente tentar encontrar soluções para todos os setores conectados com ele. Então fica aqui, Paulo, essa nossa contribuição para o programa Senadinho em Debate, deixando claro que esse assunto não é um assunto que tem um ponto final, ou seja, o desassoreamento não pode ser visto, não pode ser recebido como a solução definitiva para os problemas das inundações na Avenida Jundiaí, no centro da cidade, não é isso? Não. A gente precisa olhar para outros pontos também. O desassoreamento, claro, ele é uma medida mitigatória, mas a gente tem que olhar no sistema de drenagem pluvial da cidade, a gente tem que olhar no ordenamento, né, da cidade, como é que está a expansão urbana. O plano diretor hoje, por exemplo, né, ele denomina a área de expansão urbana praticamente quase toda parte do leito do Rio Jundiaí. Né? Então, tem que ter um olhar especial para isso. A gestão ela tem que ter um olhar holístico. Você colocou uma coisa muito importante, porque no momento em que for ser feito o serviço da drenagem, da retirada dos sedimentos do rio, como foi feito construções na margem, possa ser que essa drenagem, aumentando o volume do fluxo de água, vá causar algum dano nessas construções que estão muito próximas, né? Porque como o rio vai voltar a correr, ele vai começar a levar aquilo que era o caminho natural dele, né? A vazão vai aumentar. Possa ser que aconteça algum dano a esses imóveis que provavelmente foram construídos. Tudo isso ele é respondido no estudo de impacto, né? Com o desassoreamento. Então, é algo que tem que ser feito, um estudo de impacto ambiental com o desassoreamento do rio, para a gente ter respostas
iguais a essa sua pergunta. Você acha que uma audiência pública seria algo interessante para que se pautasse esse detalhamento desse desassoreamento através de uma conversa com os setores, né, que fazem parte da gestão da cidade, que a Câmara de Vereadores precisa estar atenta a isso, né? Sim, André, a audiência pública ela é muito importante, né, até para escutar todos os atores envolvidos. A gente sabe que, por exemplo, a Barragem de Tabatinga ela foi erguida fruto da mobilização popular, mas também muito mais importante que a audiência pública é um projeto de análise sobre a situação do rio. Ela tem que ser feita, né? Como é que você falou o nome do estudo que se faz para conhecer o rio? Existe um estudo que não existe hoje, né? Não, em Macaíba não existe, né? Tem que ser feito um estudo holístico. Hoje eu participo de um grupo, de uma rede chamada Climapolis. Essa rede ela desenvolve pesquisas em todo o Brasil sobre o clima e as consequências das mudanças climáticas sobre as cidades. Conseguimos fazer a adesão de vários projetos dentro de Macaíba para o Climapolis, onde tem estudos de doutorado, de mestrado, e eu acho que a parte principal, André, é que estudos como esse sejam fomentados, né, para que a gente tenha um conhecimento melhor do Rio Jundiaí e aponte soluções sustentáveis para solucionar o rio. Só uma das imagens que você disponibilizou para a gente, colocar na nossa conversa, foi justamente do resultado da cheia da década de 50, né? Que a ponte de Macaíba essa ponte aqui do centro, ela foi destruída, né? A de 27, tivemos duas grandes, a de 27 e a de 74. Eu sei que a ponte a gente tem uma imagem histórica, né, da ponte destruída, né? A de 27. De 27. Aí agora vocês imaginem a questão que aconteceu agora aqui na RN dos 304, né, para Mossoró, não é isso? Sim. Que aquele trecho em Lages, a rodovia foi destruída pelo rio, pela força da água do rio. E aí acabou com o comércio, né? O pessoal não conseguia trazer as coisas de Mossoró, do Ceará para cá, e nem conseguia levar daqui para lá. Então, isso mexeu com toda a economia, né, de vários setores que dependiam da estrada. E nós temos o mesmo Rio Jundiaí cortando a BR novamente. Sim. Aqui. Então, pensar nos detalhes que você falou do plano de contenção, da barragem, são fatores que devem existir e que hoje não existem, né? Essa pegada econômica que você fez, ela é muito importante. A gente já está com estudos que correlaciona faz a valoração do dano ocorrido em todas as enchentes aqui em Macaíba. Então, já foram mais de 20 contabilizadas, e cada dia de enchente no centro urbano de Macaíba é entre 100 mil a 200 mil, isso por baixo, né? A gente sabe que, dependendo de uma venda de um comércio daquele, pode ser somente 100 mil reais, mas juntando tudo, André, passa das cifras de 10 milhões de reais já de prejuízo para a cidade de Macaíba. Então, se um prejuízo tão grande desse, por que não a gente não incentivar um estudo, por exemplo, nas cifras de 1 milhão de reais? Pois é, então eu acho que o preço aí é o que menos deve ser contabilizado, né? Porque quando você fala em investimento, investimento é economia. Sim. Quando a gente faz os cálculos da saúde, ninguém duvida que se fazer saneamento, você economiza. A cada R$1 gasto no saneamento, você economiza 5 na saúde. Então, mas existe essa carência, né, ainda na mente dos responsáveis pela questão da coisa pública, em não querer colocar o dinheiro naquilo que vai ficar embaixo da terra. Então, por isso que entra governo, sai governo, e o saneamento não é prioridade em alguns municípios. Aí fica a cólera, a dengue, levando vidas e outras situações mais, né, de saúde que impactam a vida do trabalhador e da população como um todo. Né? Indiretamente, né, pelos registros históricos. E do comércio também. As inundações de Macaíba já ceifaram 2 vidas, né? Essas duas, uma foi uma criança e outra foi um jovem entre 15 e 17 anos, que, aproveitando aquele momento de inundação, né, pulou na ponte, como era comum os jovens pular na ponte, e ele terminou se afogando e morreu.
Mas, enfim, né, foram vidas ceifadas, frutos da inundação do Rio Jundiaí. Nosso público está aberto para as suas considerações finais. Bom, André, só agradecer o momento, né, a participação, a oportunidade de participar aqui nesse grande programa que tem um papel fundamental na difusão do conhecimento aqui na cidade, né, da informação. Então, gostaria de agradecer ao Senadinho Debate, a você, ao Renan, a todos que fazem o Senadinho e me coloco à disposição sempre que precisar. Obrigado, professor Paulo Vitor. Obrigado com o apoio do Tiago hoje aqui, nos dando, Tiago Macedo, nos dando essa força. E aqui diretamente da Elegância Histórica, que está nos recebendo para a gente fazer nossas gravações com a internet, a melhor internet de Macaíba, Citymax Banda Larga. Encerramos mais um Senadinho Debate e nos encontramos no próximo programa.